Estamos no mês da família. Mês da família tem várias programações diferentes. Uma das programações que nós tivemos hoje, que terminou hoje na realidade, ainda há pouco, terminou agora às 5 horas da tarde, foi o Acampa Dentro do Ministério Infantil. E o que acontece? Esse Acampa Dentro, ele tinha sido previsto, foi uma bênção, porque ele tinha sido previsto para termos 25 crianças inicialmente. Depois ampliou-se a expectativa para 30. E aconteceu o Acampa Dentro com 37 crianças. Então, tinha criança à beça. Tinha muita criança aqui na igreja, muitas crianças participantes, muitos pais vindo trazer e levar seus filhos, e é uma programação muito boa. E o Acampa Dentro, ele serve como uma preparação para um outro evento que se chama EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, que vai acontecer agora em julho, daqui a 2 meses. E o que é importante a gente lembrar? A EBF tinha sido planejada inicialmente pensando em umas 50 crianças. Considerando-se que nas Tardes Alegres e no Acampa Dentro tivemos muito mais crianças do que isso, e muitas crianças novas, como eu estava conversando com a Érica mais cedo, as crianças que estavam nesse Acampa Dentro são novas crianças, não são as mesmas que vinham nos outros Acampa Dentros. Então, isso significa que nós teremos provavelmente mais crianças também em nossa EBF. E é uma responsabilidade de nossa igreja estarmos orando pelas nossas crianças e pelo Ministério Infantil. Muitas crianças que estiveram aqui nesse período, aí não vão estar agora à noite porque queimaram bastante bateria, desde sábado de manhã até agora há pouquinho. Diz assim, criança de Jesus tem energia para gastar, né? Mas aí gastava 48 horas, a bateria fica mais murchinha. O pessoal que estava aqui na saída, estava todo mundo com aquele olhinho assim já caidinho, todas as crianças assim, já toda, sabe, com a mãe olhando assim, e hoje você é uma bênção, vai dormir direto. Mas foi muito abençoado o evento, muitas crianças participando, muita gente acompanhando esse evento, muitas vidas transformadas e muitas vidas impactadas pelo testemunho das próprias crianças. No culto hoje da manhã, nós vimos várias crianças participando, até no momento da mensagem, várias falando dos seus testemunhos pessoais, de como elas estavam, como elas ficaram, de por que elas já passaram, o que elas já têm presenciado. E isso nos lembra que a nossa igreja tem uma responsabilidade muito grande, não só com a situação atual das crianças, mas com aquelas que nós não estamos enxergando, com as crianças do nosso bairro, com as crianças dos nossos vizinhos, com as crianças de nossas regiões. O que elas estão vivendo? Como elas estão passando? Teve criança hoje pela manhã falando, né? Mas a gente dormia, não tinha colchão, não tinha nada, a gente dormia no chão. Às vezes a gente não tinha o que comer. Mãe ia lá, dava um jeito, a gente comia alguma coisinha, mas não era todo dia que tinha. E a gente começa a observar como famílias ainda estão carentes, precisando de Cristo em suas vidas, precisando principalmente do andar da igreja junto a essas famílias, do apoio da igreja junto a essas famílias. O que para a gente às vezes é normal, é trivial, para essas pessoas, às vezes com mais dificuldade, é algo que elas sonham em ter pelo menos uma vez na semana. São dificuldades que às vezes nós não estamos passando, mas essas pessoas passam todo o santo dia. Quando há falta de água, como vai haver essa semana, a SEDAI aqui, né, a Águas do Rio já avisou que vai haver falta de água, porque eles estão fazendo reforma lá em Laranjal, e já está tendo falta de água essa semana e vai piorar, e parece que terça-feira vai fechar de vez. Então, fica um aviso, utilidade pública, que vai faltar água na terça-feira, provavelmente, em muitas regiões, principalmente aqui. E com essa falta d'água, a gente sente assim, poxa, mas eu estou com falta d'água. Tem gente que não tem água encanada em casa, depende de poço, e às vezes o poço não está bom. E como a gente está lidando com essas pessoas? O que a nossa igreja está fazendo por essas famílias? Então nós vamos começar o culto nessa noite, lembrando de nossas crianças que estão dentro de famílias que estão precisando do apoio da nossa igreja. Muita gente está precisando ouvir da palavra de Cristo, precisa
do pão da vida, mas muitas vezes também está precisando do pão físico, do alimento, da proteção. Os dias têm ficado frios, tem muitas famílias padecendo com friagem, porque é bom quando a gente deita o nosso colchão quentinho e está bem amparado. Mas vamos lembrar das famílias que às vezes estão dormindo no chão, e o chão é gelado. E se o tempo lá fora está gelado, e tem família, gente, que eu já vi nas casinhas, que não tem janela, às vezes tem um buraco, mas não tem nada no buraco, é um papelão que fica ali. Às vezes quando dá vento, o vento entra, e entra aquela viragem fria, aquele vento gelado. Quando chove, entra aquela garoazinha fina dentro de casa. Às vezes tem a grade da janela, mas não tem a janela, não tem vidro ainda, não conseguiram colocar vidro. A gente não observa essas coisas. E são pessoas que estão carentes, precisando. Então a igreja tem uma responsabilidade com a comunidade também. Então, eu queria chamar aqui a Priscila, que a gente vai estar orando por essas questões das famílias que têm necessidades, das famílias que estão passando por dificuldades e que a gente precisa estar atento a tudo isso. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor, Pai de amor e tua bondade, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Vem, Senhor, agradecer, Senhor, pela nossa campa dentro, Senhor, agradecer, ó Pai, por tudo que ocorreu aqui nesses 2 dias, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a vida, Senhor, de cada criança que esteve aqui, cada família representada. O Senhor possa, Senhor, estar cuidando, Senhor, da vida, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Fica também, Senhor, com as crianças, Senhor, dessa comunidade, ó Pai, aquelas crianças que estão precisando da sua ajuda, aquelas crianças, Senhor, que estão nesse momento precisando de uma pessoa, Senhor, para dar um apoio, para dar um carinho, Pai. Cuida também, Senhor, da família, Senhor, das famílias, Senhor, dessa comunidade, Senhor, desse bairro, ó Pai. Senhor, estar cuidando, Senhor, da vida, Senhor, de cada um, ó Pai. Possa, Senhor, estar, Senhor, mostrando, Senhor, para eles, ó Pai, que o Senhor é o Senhor Salvador, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai. E que a cada dia, Senhor, possamos estar dispostos, ó Pai, para falar do Seu amor, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que ainda não têm esperança, Senhor, de um amanhã, ó Pai. Então, Senhor, esteja, Senhor, cuidando, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, estar transformando, Senhor, as vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, vive e reina todo sempre. Amém, Jesus. Amém. A gente fala muitas vezes sobre a família e a gente lembra que família precisa de um lar, precisa de uma casa. Mas a casa também que a gente constrói para a nossa família precisa ser uma casa firme, uma casa fortificada, uma casa que aguente um temporal. Essa semana eu estava acompanhando um casal que vive numa casinha que é de tijolinho de barro, nem é pau a pique, né? Tijolinho de barro, mas o teto praticamente é feito de capim. É bambu com folhas de capim em cima segurando. E eles estavam falando que deu um vendaval muito forte, e capim e vento são coisas que se entendem muito bem. O vento vem e o capim vai embora. E o que aconteceu? Eles destelharam, a casa ficou sem telha, né? Sem capim em cima, ficou sem nada, e molhou tudo dentro, teve problema, teve dificuldade. Casas com tempestades sofrem muito. Só que às vezes a tempestade não é só tempestade de temporal, como já aconteceu, como tem acontecido, estava previsto acontecer também agora no sul, aí na Bahia também aconteceu uma tempestade forte, e as pessoas estavam preocupadas. No Maranhão teve lá quase um tufão que aconteceu, chegou a ficar rodando o céu assim, só não baixou. Então, situações complicadas. E a gente lembra que às vezes quando está com tempestade, a gente lembra de proteger uma janela, de segurar uma porta, de ver se está tudo amarradinho, se não ficou nada pendurado, se as coisas lá de fora estão presas, porque se o vento der muito forte pode cair. Tempos atrás teve um vendaval aqui perto, eu fui levar umas irmãs em casa e o telhado da casa, né, quando a gente chegou lá na frente, estava tudo caído para frente dele. Voou de 3 casas atrás, o telhado caiu em cima de carro, caiu em cima de tudo, telha com madeira, com tudo, saiu voando. E a Bíblia fala um pouco sobre isso. Lá em Lucas, que eu vou pedir para colocar, Lucas capítulo 6, do versículo 46 até o 49, que nos faz lembrar
que a proteção de nossos lares não é só a proteção física, mas a gente tem que ter um acolhimento também em termos de fé e espiritual. E a palavra de Deus nos fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Volta lá no versículo 46 e 47, vai lá, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E o 47, mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta a gente conhecer a Deus, a gente tem que ouvir as suas palavras e praticar. Um exemplo prático sobre essa palavra, também eu estava vendo essa semana, por causa dessa questão de abalar de casas e estruturas, foi o que aconteceu na cidade de Santos, em São Paulo. Santos é uma cidade portuária e, assim como acontece aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e em Niterói, na área ali da praia, você tem a praia e tem vários edifícios construídos onde lá no passado eram aterros ali. Então não era praia, né? Foram construindo e foram colocando e criaram os prédios. E o que aconteceu? Desde 1970, alguns prédios construídos começaram a inclinar. Aí você tinha dois prédios, um prédio atrás assim retinho e o prédio da frente assim, ó, tombando para o lado. E não era prédio pequeno não, prédio de 15, prédio de 16, 17 andares, tombando. E foi preciso que os engenheiros colocassem escoras e macacos hidráulicos pesados para poder levantar e depois cimentar embaixo para refazer. Por quê? Aí perguntaram por que estava dando esse problema estrutural. E não era um prédio não. Quase todos os prédios da orla tinham problema de estar inclinando e tombando para algum lado. Ia de cair tudo. Com moradores, com tudo dentro. Porque na época não tinha a exigência ambiental que tem hoje e na hora de construir não levaram os alicerces dos prédios até a rocha, que era muito profunda. Então construíram e tinha uma camada de areia, construíram, furaram até ali, tinha uma camada de barro, construíram e embaixo tinha outra camada de areia, para depois chegar na pedra. Quando passaram a camada de barro, eles chegaram na camada de areia e falaram, até aqui já está bom. E colocaram o alicerce. E os prédios, com o tempo, começaram a tombar. Casas construídas na areia. Parece que lá atrás, Jesus já estava predizendo que podia acontecer. E aqui, agora, nossos tempos atuais, lá em Santos estava acontecendo. E nós vamos cantar um hino agora que fala sobre isso, hino de número 367, que conta exatamente o segredo de você construir uma casa, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Hino de número 367 do Cantor Cristão.
Quando o temporal sobre ela der, há de resistir o poder do temporal, porque o poder do nosso Deus, na qual a nossa casa precisa estar firmada, é maior do que o poder de qualquer temporal. E isso a gente não está falando de chuva, não está falando de raios e trovões. Os temporais da vida, as dificuldades, às vezes o desemprego, às vezes a insegurança, às vezes o problema de saúde, são os temporais que nos abalam, os problemas familiares. E agora é o desafio de estarmos fincando nossos alicerces realmente em Jesus Cristo. Vou convidar já o grupo de louvor que esteja se aproximando. E enquanto se aproxima, vamos lembrar que próxima semana nós teremos aqui na igreja, no próximo sábado e domingo, o Congresso de Famílias. Vou botar o anúncio. Congresso de Famílias aqui na igreja. Teremos várias programações especiais, os pastores pregando, as pessoas falando, grupos musicais, pessoas cantando. Então será um evento para toda a família. Mas não é só a sua família. Procure trazer toda a sua família, mas também convide seus vizinhos. Convide as famílias próximas a você. Olha, vai ter uma programação sobre toda a família, porque às vezes do seu lado tem uma família que está sofrendo, porque um filho está afastado, porque alguém está adoentado, porque alguém está necessitado. E às vezes a gente deixa de estender a mão. E é nosso papel, como Igreja de Cristo, estender a mão e cuidar dessas pessoas. Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos que nos visitam. Antes de nós começarmos a cantar, eu gostaria de deixar com os irmãos, nós lermos juntos, o livro de Miqueias, o capítulo 4, os versículos 1 e 2, a primeira parte. Diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os assombrará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Então, que nós possamos nos deleitar nessa promessa de que para aqueles que temem o nome do Senhor, o grande dia será um dia em que nós teremos o prazer de contemplar o sol da justiça em nossas vidas e nesse mundo. Então vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige. Vamos louvar o nome do Senhor como se esse dia estivesse para chegar, o dia em que o sol da justiça irá brilhar para aqueles que temem o nome do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas
mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe eu vou fluir por misericórdia. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe eu vou fluir por misericórdia. Nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pois hoje eu preciso do teu amor. Pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos nos colocar de pé para cantar mais essas duas músicas. Esse é o momento dos irmãos estarem em espírito de oração, entregando ao Senhor os seus pedidos, seus agradecimentos, os irmãos que trouxeram alguma oferta, que trouxeram alimento. Esse é o momento também de consagrar ao Senhor como adoração. E vamos louvar mais uma vez.
se compara à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha de tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha de trás. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor.
estava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, Sou tanto amor de Deus. me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
nosso Deus, único e eterno Pai. Nós estamos gratos, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nós estamos gratos e alegres. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, Senhor, que é incondicional. Obrigada pela tua fidelidade que permanece nas nossas vidas, ainda que nós sejamos infiéis. Senhor, nós queremos entregar esse culto em tuas mãos. Que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor diante do teu trono de graça. Que o Senhor fique conosco, Pai, no decorrer dessa semana. Que o Senhor venha de encontro às nossas causas, às nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e continue conosco, porque sem ti nós não somos nada e nada podemos fazer. Assim, eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, para engrandecer o nome do Senhor, louvar o seu nome. Tivemos um evento aí, vou usar essa expressão, bem pauleiro nesse final de semana, né? Desde sábado de manhã, a igreja super movimentada. O pessoal saiu daqui agora no final da tarde, muito cansado. Até brinquei, quer dormir de novo? Não, agora eu vou para casa, não aguento mais. A cozinha praticamente funcionando 24 horas por dia, não parando, né? Foram quase 37 crianças, se eu não me engano, isso que o Luiz falou. Então, assim, é muita alimentação, arroz, feijão, carne, lanche, mas tudo foi para a glória de Jesus. E tudo correu bem, graças a Deus. Tudo correu muito bem, nenhum acidente, todos saíram inteiros aqui, alegres, né? Muito testemunho de mães no grupo, agradecendo a equipe, né, pelo empenho, pelo cuidado e pelo carinho com cada criança. Eu tive aqui, foi no sábado à noite, e tive aqui durante até umas 2 horas da tarde. Então, assim, foi algo muito bom da parte de Deus, com o seu cuidado e com o seu carinho, para com as crianças e para com a equipe que trabalhou intensamente, né? Então, assim, aqui em nome da igreja, né, o pastor hoje ele está ausente, nós queremos agradecer a todos que trabalharam direta e indiretamente para que esse evento pudesse acontecer para a glória de Jesus. Amém? Irmãos, o pastor Fábio hoje ele está pregando na igreja do pastor Valério, na primeira igreja batista de Pacheco, né? Juntamente está indo com ele a sua família. E ele mandou deixar aí a informação para a igreja, mas quarta-feira em diante ele já está retornando para as suas atividades pastorais. Aliás, tirando descanso amanhã, né, que é o descanso pastoral, de terça-feira em diante ele vai estar conosco aí, junto com as suas atividades. Queridos, abra sua Bíblia, nós vamos ler apenas um único versículo. Na primeira epístola de João, nós vamos ler o capítulo 1, versículo de número 7. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7. Nós vamos estar lendo essa noite. Eu vou ler aqui na minha versão. Você pode acompanhar na tela, ou pode acompanhar na sua versão que está com você aí. Que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantermos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te bendizemos nessa noite por todos os benefícios que tu tens feito ao nosso favor, Senhor. Obrigado pela graça, obrigado pela tua bênção, Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, ó Deus. Mas, acima de tudo, nós também queremos agradecer nessa noite pelo sangue do teu Filho Jesus,
que nos purificou de todo pecado e de toda injustiça, Senhor. E por esse sangue, hoje o pecado, Senhor, nós somos livres e libertos, ó Deus. Vivemos a verdadeira paz que somente há no Teu Filho Jesus, mas foi por meio do Teu sacrifício, ó Deus, que obtivemos essa graça nessa noite, Senhor. Nós Te glorificamos e nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, deixa eu só silenciar aqui o meu celular, porque o celular agora tem vida própria, né? O celular agora, ele quase manda na gente. O meu já não está mais silenciando. Antes que ele toque aqui. Irmãos, hoje, nos nossos dias, eu tenho uma percepção, e não sei se a sua percepção vai ser igual à minha, que pouco escutamos, ou em quase nada escutamos, a respeito do sangue de Jesus. Parece que se tornou um tema dentro dos nossos arraiais. Parece que é uma informação que dentro da nossa igreja sumiu. Há muito tempo eu não escuto falar alguma pregação ou algum estudo que mencione a respeito do sangue de Jesus. E para nós entendermos a respeito do sangue, o valor do sangue de Jesus, a importância dele para a minha vida e para a sua vida, a importância dele para a vida de um homem e de uma mulher que se rende a Cristo Jesus, precisamos nessa noite retornar um pouco às origens, e essa origem se dá lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ele trata da criação do homem, trata da criação da mulher, trata a respeito do jardim, trata da ordenância que Deus deixa para o povo, aliás, para o povo, me perdoa, para Adão e para Eva, de poder comer de todos os frutos que existiam ali no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus foi muito claro com ambos ali sobre essa informação. Mas no capítulo 3, irmãos, acontece algo que a gente de repente não vai compreender, né? Ou futuramente nós vamos entender. A serpente, o texto fala que ela é sagaz, né? É astuta. Ela induz Eva ao erro, a poder provar do fruto na qual Deus o proibiu que o homem e a mulher comessem, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3, no versículo de número 3, diz assim: disse Deus, eu estou usando apenas uma parte do versículo, dele não comereis do fruto, nem tocareis, nem para que não morrais. Então nós temos aí o versículo, nós estamos na tela, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Deus traz a informação, Deus mostra a consequência para Adão e Eva, se desse fruto, eles viessem a comer. Olha, se comer desse fruto, vocês vão morrer. Se vocês comerem desse fruto, algo ruim vai acontecer com vocês. Mas como nós vimos, né, quando você vê lá no primeiro versículo de Gênesis 3, a Bíblia fala que a serpente era sagaz, era astuta. E ela lança uma contraproposta daquilo que Deus ordenou a se realizar. Ela fala no versículo de número 4, olha, é certo que vocês não vão morrer. O que Deus falou para você, o que Ele disse a respeito do fruto,
O que ele falou a respeito dessa proibição, olha, isso aí é mentira. Se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. A serpente, mais uma vez aí, tentando trazer uma contraproposta, trouxe uma contraproposta, mas não satisfeita, não feliz com a informação que Deus trouxe naquele momento, ela dá a grande cartada final, que ela diz assim, do versículo 5 ao versículo de número 8. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente começa a lançar agora, construir o bolo, né? Olha, se você comer, vocês vão conhecer o bem e o mal. E continua no versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejada para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao seu marido, e ele comeu. Naquele momento, todo o plano da serpente, todo o sucesso que ela planejava, se concretizou. E no versículo de número 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado que estava no coração da serpente é lançado agora como proposta para Adão e Eva. Ambos comem do fruto e o pecado entra nesse momento no mundo por meio de Adão e Eva. E a pergunta que eu faço para você, eles morreram fisicamente? Adão e Eva caíram lá no jardim duro? Mas agora houve o distanciamento. A comunhão que existia entre Deus e sua criatura, naquele momento foi rompida. Ou agora o distanciamento. O homem que não tinha medo passa agora a ter medo. Tanto que o texto nos fala que eles se esconderam para não ouvir e não se justificar diante de Deus pelos seus erros. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, é muito claro do que acontece quando o homem, lá no Éden, comeu do fruto que não era para comer. Porque assim como em Adão, todos morrem. Agora, em Adão em diante, todos os homens morrem. O pecado entra na humanidade. Eu escutei uma ilustração de um excelente pregador, e ele contando a sua experiência quando ele vai realizar algumas cerimônias fúnebres, e ele fala que ele fica apavorado quando ele olha ali para o caixão e vê aquela pessoa ali com o nariz tampado, por causa do procedimento que existe, né? Ele vê assim, como eu acho aquilo triste, uma pessoa morta e a gente não pode fazer nada com aquela pessoa ali. Ela está praticamente sem ver, né? Ela não vê as sensações do que acontece em volta, como você vê praticamente um pedaço de carne ali. Ele fala que ele fica apavorado com essa situação. E ele fala que ele é muito engraçado, ele fala assim, olha, a minha vontade
é tirar o algodão do nariz para ver se ela respira, se ela volta a viver. E o homem, quando pecou, irmãos, ele perde a comunhão, ele não tem mais como realizar a comunhão naquele momento. O seu próprio braço, o seu entendimento, o seu senso de justiça não é suficiente para restaurar a sua comunhão com Deus. E o texto fala que assim também todos serão vivificados em Cristo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Mas nós não temos muita noção, muitas vezes, do que o pecado causou à humanidade. O que ele trouxe de ruim para a humanidade? Nós não temos, muitas vezes, a consciência da destruição que foi realizada. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você 3 momentos aqui daquilo que o pecado trouxe à humanidade. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que o pecado trouxe destruição espiritual e moral. Já falamos parte de uma aqui. A comunhão foi rompida. Todo aquele privilégio que o homem tinha de Deus poder conversar com ele no jardim, de viver a pureza do jardim, de ele poder olhar para a sua esposa e a sua esposa ali olhar para ele e não haver maldade ali no jardim, foi rompido. No momento que ambos comeram do fruto, eles se sentiram vergonha. Mas o principal, a comunhão, ela foi rompida naquele momento. Outro ponto que nós podemos entender é que a culpa, a acusação do erro agora é frequente. É uma parte que se torna real na vida do casal. E logo nos momentos iniciais, nós vemos isso muito claro. Que quando Deus vai indagar a Adão, falar, olha, o que houve? Aí ele fala, a mulher que o Senhor me deu do fruto que não era para comer. Ele coloca, já acusa Eva por aquele ato. A vergonha, a intranquilidade entra na vida do homem. O medo, a vergonha, a acusação, a intranquilidade entra na vida do homem. Estragos que o pecado realizou naquele momento. Diz o no capítulo 3, versículo 8, diz assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu imagino, eu vou fazer aqui de repente um teatro nesse momento, que o jardim devia ter bastante árvores. E você que já visitou algum bosque ou algo desse tipo, você, quando quer brincar, brincou de pique-se-esconde, algo desse tipo, você se enfia e se embrenha no meio de uma mata daquela lá e ninguém consegue achar. Eu acho que, de repente, o pensamento de Adão assim, vamos se esconder agora, Eva, vamos nos intocar numa moita dessa aqui, porque para ele não nos ver. De repente, se Adão servisse o quartel, acho que ele até pintar o rosto de verde, a cara de verde, para ficar semelhante lá à mata, para ninguém poder olhar para Adão e Eva com medo e com vergonha daquilo que ele tinha cometido. Por desobediência de uma ordem, não comer a árvore
do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem agora ele passa a ser escravo do pecado. Ele agora é escravo do pecado. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do homem. Por causa do pecado, o homem agora vive uma vida desenfreada, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Vive agora uma vida que é fugaz, uma vida agora que não há leveza, uma vida agora que não há alegria, onde o seu prazer é a sua satisfação. O homem agora se preocupa não mais com o Criador, não preocupa mais em satisfazer o seu Criador, mas a sua preocupação agora é satisfazer a sua carne, satisfazer o seu desejo, satisfazer a sua vontade, consequências do pecado. O homem, ele perde valores, o seu conjunto de normas, o que vai trazer equilíbrio na sua vida. Para ele não se faz mais sentido. Então aprendemos que no primeiro ponto, o pecado ele traz problemas espirituais e problemas morais. E isso é tão real na nossa vida, irmãos. A imoralidade ela é tão real na nossa vida que você não precisa ir muito longe para poder você ver uma cena dessa, escutar um testemunho desse, porque isso acontece de montão nos nossos dias. A corrupção do homem, a ganância do homem, a vontade de destruir o próximo para poder vencer, entre aspas, né? Pessoas utilizando outras pessoas para crescer na vida. Pessoas agindo de forma ilícita. É isso que nós temos visto no nosso dia. A corrupção moral, política, social, a cada dia invadindo não só o nosso país, mas invadindo o mundo. Consequências do pecado. Consequências do pecado. O pecado, irmãos, ele também traz destruição emocional ao homem. O pecado, ele traz destruição emocional ao homem. Dificuldade de discernir o que é certo, errado. O pecado nos fez perder o senso de justiça. Agimos com o nosso próprio braço. Ele trouxe algo tão terrível a essa consciência humana do senso de justiça, que o homem hoje ele age com o seu próprio braço. E nós entendemos como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, que a nossa justiça não é feita pelo nosso braço, mas a nossa justiça, ela é de Deus. Porque quando eu entender que a minha justiça é perfeita, é porque eu estou há muito tempo afastado de Deus. A minha justiça, ela deve ser a justiça divina. E o que nós temos mais visto hoje nos nossos dias são os justiceiros de plantão. O que nós temos presenciado no nosso dia são as pessoas fazendo justiça achando que é certo. São os justiceiros de plantão. O que ela acha é o que é certo.
E ela vai até o final colocando isso como regra de vida. Mas a justiça do homem deve ser procedida pela justiça divina. É Deus que exerce a justiça na nossa vida. Deixamos de usar a Bíblia como regra de julgamento. Queremos julgar com o nosso braço, julgar com a nossa força. Queridos, são consequências do pecado. Perdemos a originalidade da criação. O pecado arranca do coração humano o desejo divino. Aquilo que Deus lá no Éden, aquilo que Deus propôs no seu coração para a humanidade, o pecado fez perdermos isso. O homem agora, ele vive ao seu bel prazer. O homem agora, ele vive naquilo que o mundo o direciona. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, para nós entendermos de uma forma bem clara, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossos delitos e pecados. Aí ele fala, nos quais, antes disso tudo acontecer, nós andávamos segundo o curso desse mundo. O pecado faz o homem andar a toque de caixa, como se fosse manada. O que o mundo dita, o que ele coloca de padrão, é o que se torna certo, e aquilo se torna repetitivo, e vai atropelando e acontecendo dia após dia. O pecado faz isso com o homem, andar segundo o curso desse mundo. Ele não anda naquilo que Deus originou para a sua vida, naquilo que Deus designou para a sua vida, mas ele anda segundo o curso desse mundo. Irmãos, eu acho que talvez até chova no molhado nesse momento aqui, mas o que nós temos visto nesses últimos dias são coisas que fogem totalmente do padrão de Deus. A família, o conceito de família que a Bíblia estabelece, tem se tornado aí, muitas vezes, ou na maioria das vezes, em alguns locais, distorcidos. Aquilo que nós cremos entre um homem e uma mulher, e que dali surge os filhos, e dali se dá sequência, tem se tornado algo passado, algo velho, algo que não serve mais, algo que não presta, antiquado, aquilo que pode jogar fora, mas quando a Bíblia nos fala que isso é real. E isso tem corrido aí a toque de caixa no meio da nossa sociedade. As pessoas têm brigado contra a família. Vivemos episódios horríveis aí, pessoas tentando distorcer o papel da família, já que nós estamos no mês de maio, mês da família. Por quê? Porque andam segundo o curso desse mundo, segundo a opinião que o mundo oferece. E querem colocar isso a qualquer custo no meio do entendimento da igreja. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, salvos pela sua graça, transformados pelo seu poder, não faz mais parte da nossa vida, porque nós não andamos segundo o curso desse mundo. Refere-se à maneira de viver
e aos padrões da sociedade sem Deus, egoísmo, materialismo, rebelião contra o Criador. É isso que o mundo oferece. É isso que o curso, que o mundo traz para a sociedade. Viver em egoísmo, viver em materialismo, o só ter é suficiente. As pessoas querem ter, e quanto mais ganham, mais elas querem ter. Quanto mais adquirem, elas querem ir mais fundo, mas muitas vezes, ou na sua totalidade, eu posso até me permitir falar isso, elas perdem os seus valores. Os seus valores. E uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração é que a nossa alma não tem valor para as coisas que são corrompidas. Porque o valor maior que foi pago pela nossa alma foi dado na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Esse foi o preço que comprou a nossa vida. Esse foi o alto preço que comprou a nossa vida. Tem gente que perde a sua alma por qualquer R$100. Tem gente que perde a sua alma por qualquer migalha. Mas isso é consequência do pecado. Queridos, vamos continuar. O pecado, ele trouxe degeneração do corpo, o cansaço, a fadiga. Isso o pecado trouxe para gerar nossas vidas. Terceiro ponto, o pecado, ele rompeu a coletividade. A coletividade foi destruída. A coletividade foi destruída. As relações foram afetadas. A família foi afetada. Quantas famílias hoje existem fora do padrão bíblico e querem a ferro e a fogo fazerem que a gente venha abraçar essa ideia? Nunca, nunca, nunca. Mas isso é consequência do pecado. Consequência do pecado. A consequência do pecado fez filhos serem jogados contra pai e mãe, pais serem jogados contra filhos. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, lá para o capítulo de número 5, que ele nos dá ali um ensino de como devemos tratar os nossos filhos, os filhos tratarem os seus pais, nos dá um padrão bíblico realmente de como é. E uma coisa que eu costumo falar bastante, não existe uma família perfeita. Existe uma família abençoada por Deus. Eu falo abertamente para vocês que a minha casa não é uma casa perfeita. Eu tenho o meu defeito, a minha esposa tem o defeito dela, o Gustavo aí crescendo tem meio o seu também. Mas todos nós procuramos o padrão divino para que possamos crescer em unidade. Mesmo com as nossas imperfeições. Pedimos misericórdia todo dia. Pedimos que Deus nos ajude para que possamos dar testemunho da sua graça. Porque o pecado veio para destruir a família, destruir a sociedade a qual nós vivemos. Sociedade hoje corrompida, valores distorcidos.
O que é bem é mal, o que é mal é bem. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Vale a pena roubar, vale a pena trapacear. A famosa lei do Gerson, né? Como as pessoas falam isso, né? Aquela coisa de eu ser mais esperto do que você para mim poder sair bem na fita, consequências do pecado. O sangue de Jesus derramado é suficiente, irmãos, para perdoar o pecado do homem. Não existe outra coisa que possa ser posta sobre isso. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar o pecado do homem. Se o homem ele quer viver uma vida plena, livre de toda condenação, livre de todo peso, de toda culpa, somente o sangue de Jesus perdoa esse homem, tira essa mancha, tira essa culpa, tira esse peso desse homem. Nós cantamos inúmeras vezes aqui na igreja, e com certeza você cantou na sua casa, mas isso é um versículo bíblico, né? A música se respaldou sobre esse versículo, que ele fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas é o sangue de Cristo Jesus que promove essa liberdade, onde não há nenhuma condenação. O sangue de Cristo redime um homem caído, que não tem poder para perdoar o seu próprio pecado. O sangue de Cristo redime esse homem, que não tem força para se levantar. Esse homem que é empurrado pelo curso desse mundo. Esse homem que hoje não tem nenhuma perspectiva de vida. Somente o sangue de Cristo Jesus é capaz de perdoar esse homem de todo pecado. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Nele temos a redenção pelo o seu sangue. E é em Cristo que nós temos a redenção pelo o seu sangue. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. O sangue de Jesus remove por completo a mancha que o pecado aplacou no homem. O pecado promove marcas. O pecado promove marcas de sofrimento. Mas somente o sangue de Jesus remove essas marcas. Aí você pode cantar alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mas somente o sangue de Jesus pode promover isso na vida de um homem e na vida de uma mulher. 1 João, como falei, capítulo 1, versículo de número 7, o sangue de Jesus remove por completo a mancha que o pecado deixou. E talvez eu não sei, você que está aqui, e você que vai me assistir futuramente, ou que esteja me assistindo agora pela internet, eu não sei se você hoje sofre, se padece, se vive segundo o curso desse mundo, e que chora por causa do pecado que aplaca a sua vida. A boa notícia que eu trago hoje, não porque é minha, mas porque está na palavra de Deus, e que nós lemos aqui alguns versículos, podíamos ler outros a respeito disso, é a respeito do sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado e de toda injustiça. E ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado
e de toda injustiça. Basta nós reconhecermos que somos pecadores, que esse sangue nos lava de todo pecado. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Você que não conhece a Cristo Jesus, você precisa reconhecer esse sacrifício perfeito. Nós cantamos isso nessa noite. Você precisa reconhecer esse sacrifício perfeito, que foi feito uma única vez. Eu não preciso fazer mais nenhum sacrifício para perdão do meu pecado. Eu preciso reconhecer e confessar. E entender que só Cristo Jesus pode promover a salvação ao homem. Não há um outro caminho. Não existe uma outra história, não existe uma outra curva. Só existe um único caminho que a Bíblia nos fala, que é Cristo Jesus. E de repente você que entrou por esse lugar e que pergunta: que mal eu tenho feito para ter perdão por aquilo que eu não cometi? O meu pai dizia muito isso: eu não preciso de perdão, eu pago a minha luz em dia, eu pago a minha água em dia, eu pago a minha casa, todos vocês aí cresceram, comem do arroz que eu boto na panela, do feijão que eu boto na panela, mas o que nós falávamos com meu pai não era a respeito do arroz e do feijão. O sangue de Jesus é maior do que o arroz e que o feijão. A comunhão restaurada é muito maior, infinitamente maior do que um arroz e que o feijão. É a libertação do pecado. E eu te convido você nessa noite a abrir o seu coração para Jesus. Aonde quer que você esteja, levantar a sua mão: olha, eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, para que eu possa ser livre do pecado, liberto do pecado, para que a paz reine, a verdadeira paz reine na minha vida. Coisa que dinheiro não vai comprar, coisa que riqueza não vai comprar, mas que foi pago pelo sangue de Jesus. Que você tenha essa liberdade nessa noite de abrir o seu coração para Jesus e ter o perdão dos seus pecados, ter a vida eterna, a esperança eterna. Vamos orar nessa noite? Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por tudo, Senhor. A tua palavra, ela foi lançada, Senhor, e o teu Espírito faça a obra, Senhor. E aquele que assistiu nessa noite possa realmente, movido pelo teu Espírito Santo, dar o passo principal, Senhor. Não ao Anderson, não a essa comunidade de fé, mas ao teu Filho Jesus, ó Deus. Aquele que vai assistir esse vídeo futuramente, o que está assistindo nesse momento, Senhor, possa abrir o seu coração para Jesus, ter o perdão dos seus pecados, ó Deus, a libertação dos seus pecados, ó Deus. Deus, muito obrigado nessa noite. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor, e amém. Grupo de louvor, só reforçando aquilo que o Luiz já falou agora, o irmão Luiz, nosso ministro de música. Estamos com programação agora nesse final de semana, congresso de família. Quem vai estar conosco aqui é o pastor Valério no sábado, e no domingo, que eu esqueci o nome, pastor Alberto. Pastor Alberto vai estar conosco, vai ter o Niltinho, que já congregou conosco aqui, no sábado, e no domingo a Jamile, que também já esteve com a gente também aqui, ela é da igreja lá do Central, onde o pastor Fábio congregava, né, antes de vir para cá. Quero agradecer mais uma vez você que nos visita. Quem nos visita aí pode levantar o braço? Aquele casal ali atrás, olha, Deus abençoe vocês, boa noite, volte sempre, fique bem à vontade aí no nosso meio, amém? Trabalhos normais, terça-feira, 8 horas da manhã, oração, quarta-feira, às 19h30, o nosso culto, quinta-feira tem um multiministério. Tem vaga ainda, irmã Isis? Multiministério já fechou as vagas já?
Tem vaga ainda? Então, Senhor, tem vaga ainda no multiministério. Eu não sei qual é o tipo de arte que tem vaga aberta, mas você pode participar às quintas-feiras do multiministério. Procura ali a irmã Isis, que é responsável pelo multiministério. Sexta-feira, o nosso culto, nossa reunião de oração. E como eu falei, final de semana aí, o Congresso da Família. Deus abençoe a todos, uma semana de paz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Após a música, eu vou estar à porta ali abençoando sua vida, desejando uma boa semana. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que fizemos nesse final de semana. Renove as nossas forças, ó Deus, para que possamos continuar a caminhada, Senhor. Obrigado pelo sacrifício, pelo sangue na cruz do Calvário, único, Deus, o preço alto que nos trouxe a redenção, Senhor. E o que aquele que nos escutou, Senhor, ele possa receber essa palavra e o Teu Espírito possa fazer a obra, Senhor. Nos dê uma semana de paz para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, nós Te louvamos nessa noite e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz, grupo de louvor. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Deus Pai, venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados.
encontra casa.